Como fortalecer a fé em tempos difíceis? A caminhada cristã muitas vezes é desafiadora. Passamos por momentos de dor, incertezas, dificuldades financeiras, problemas familiares e outras provas que podem enfraquecer nossa fé. Em tempos como esses, a tendência natural do ser humano é duvidar, questionar, muitas vezes, se afastar de Deus. No entanto, a palavra nos ensina que a verdadeira fé é aquela que se fortalece justamente nas adversidades. Vamos refletir profundamente sobre como fortalecer a fé em tempos difíceis e aprender estratégias práticas para permanecer firmes mesmo nas maiores tempestades da vida. Antes de continuar, curta esse vídeo. Para cada curtida 20 pessoas podem ver esse conteúdo. 1. A fé é testada nas adversidades. Nossa fé não é desenvolvida nos momentos fáceis, mas sim nos desafios. A própria Escritura nos ensina que a provação tem um papel fundamental no nosso crescimento espiritual. Tiago 1:2-3 diz: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Imagine um atleta que deseja se tornar mais forte. Ele não desenvolverá músculos sem enfrentar o peso e o desconforto dos treinos diários. Da mesma forma, nossa fé é como um músculo, é fortalecida quando exercitada nas dificuldades. Se evitarmos os desafios ou desistirmos diante das lutas, nunca amadureceremos espiritualmente. Os heróis da fé mencionados em Hebreus 11 enfrentaram grandes dificuldades, mas permaneceram firmes porque confiavam em Deus. Abraão esperou por anos pelo cumprimento da promessa. Moisés enfrentou a pressão de libertar um povo inteiro. José passou por traição, prisão e injustiça antes de ver o plano de Deus se cumprir. Nenhum deles teve um caminho fácil, mas todos eles cresceram por meio das provações. O que fazer na prática? Quando passar por uma prova, ao invés de perguntar por que Deus permitiu isso, pergunte o que Deus quer me ensinar com isso. Esse tipo de mentalidade nos leva a crescer ao invés de recuar. 2. Lembre-se das promessas de Deus. Quando estamos enfrentando tempos difíceis, é comum sentirmos que Deus nos esqueceu. Entretanto, a Bíblia está cheia de promessas que nos garantem que Deus está no controle e nunca nos abandona. Isaías 41:10 nos lembra: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Às vezes, esquecemos essas promessas porque estamos cercados por dúvidas, notícias negativas e pressões da vida. Mas quando nos apegamos às promessas de Deus, encontramos força para continuar. A história de Josué é um grande exemplo disso. Após a morte de Moisés, ele foi escolhido para liderar o povo de Israel. Diante de um desafio gigantesco, Deus repetidamente disse a ele: Sê forte e corajoso, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Josué 1:9. Deus o fortaleceu com essa promessa, e ele conquistou a terra prometida. Exemplo prático: escreva as promessas de Deus em um caderno ou coloque versículos em locais visíveis na sua casa. Sempre que sentir medo, leia essas promessas em voz alta. Isso fortalecerá sua fé e te lembrará de que Deus é fiel. 3. O poder da oração e da comunhão com Deus. A oração é um dos pilares mais importantes da nossa fé. Quando deixamos de orar, nossa relação com Deus enfraquece e nossa fé fica vulnerável. Filipenses 4:6-7 nos encoraja: Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A oração fortalece a fé porque nos aproxima do Pai e nos dá paz mesmo em meio às tempestades. Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, passava longas horas em oração. Se ele precisava disso, quanto mais nós. O rei Davi também entendeu essa verdade. Em vários salmos, vemos como ele derramava sua alma diante de Deus, compartilhando seus medos, angústias e lágrimas. Mas ele sempre terminava suas orações declarando confiança no Senhor. O que fazer na prática? Estabeleça um horário fixo para orar todos os dias. Seja de manhã, à noite ou em qualquer momento, o importante é criar o hábito. Além disso, tenha um diário de oração para registrar pedidos e testemunhos. Isso fortalecerá sua fé ao ver as respostas de Deus ao longo do tempo. 4. A importância da leitura da palavra. A Bíblia é o alimento da nossa fé. Sem ela, nos tornamos espiritualmente fracos e vulneráveis às dúvidas e ao desânimo. Romanos 10:17 diz: De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quanto mais lemos e meditamos na palavra, mais fortalecidos nos tornamos.
A leitura bíblica nos permite conhecer a vontade de Deus, compreender seus planos e receber direcionamento para nossa vida. Além disso, a Bíblia está cheia de testemunhos de pessoas que passaram por grandes dificuldades e venceram pela fé. Isso nos encoraja a confiar que Deus também está cuidando de nós. Dica prática: separe um tempo diário para a leitura da Bíblia. Comece com pequenos trechos, mas medite neles profundamente. Marque versículos que falam ao seu coração e os repita ao longo do dia. Isso ajudará sua mente a permanecer focada em Deus. 5. Cerque-se de pessoas que fortalecem sua fé. Nossa caminhada de fé não deve ser solitária. Deus nos criou para vivermos em comunhão, e a Bíblia nos encoraja a estarmos cercados por irmãos na fé. Provérbios 27:17 diz: como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu companheiro. Quando enfrentamos tempos difíceis, ter pessoas ao nosso redor que nos incentivam e oram por nós faz toda a diferença. A igreja primitiva é um exemplo de comunhão e suporte mútuo. Eles compartilhavam tudo, oravam juntos e se fortaleciam em momentos de perseguição. Atos 2, 42-47. Quando estamos fracos, nossos irmãos na fé podem nos ajudar a permanecer firmes. 6. Pratique o louvor e a gratidão. O louvor e a gratidão são armas poderosas contra a tristeza, a ansiedade e o medo. Quando adoramos a Deus, nossa mente se afasta dos problemas e se volta para a grandeza do Senhor. Salmos 104 diz: entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome. Dica prática: crie o hábito de louvar a Deus diariamente, seja ouvindo músicas cristãs ou declarando palavras de gratidão. Isso fortalecerá sua fé e trará paz ao seu coração. 7. Medite na palavra diariamente. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. A Bíblia é nossa fonte de força espiritual e deve ser nosso alimento diário. Sem esse alimento, nossa fé enfraquece e ficamos mais vulneráveis às dificuldades da vida. A palavra de Deus é viva e eficaz, Hebreus 4:12, e tem o poder de nos transformar, renovar nossa mente e fortalecer nossa confiança em Deus. Nos tempos bíblicos, os israelitas recebiam o maná diariamente no deserto. Esse maná era essencial para sua sobrevivência física. Da mesma forma, precisamos do alimento espiritual diário para manter nossa fé forte. Quando deixamos de ler a Bíblia, nossa fé se torna fraca e começamos a enxergar os problemas com uma perspectiva humana, e não divina. O salmista declarou em Salmos 119:105, lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Isso significa que a palavra nos guia, nos dá direção e nos ilumina nos momentos de escuridão. Muitas vezes, quando passamos por dificuldades, ficamos confusos, sem saber para onde ir ou o que fazer. No entanto, se estivermos firmados na palavra, encontraremos respostas e direção para a nossa vida. Outro grande exemplo está em Mateus 4:4, quando Jesus foi tentado no deserto. Ele respondeu ao inimigo dizendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso nos ensina que a palavra de Deus é essencial para nossa sobrevivência espiritual. Assim como o corpo precisa de alimento para ter energia, nossa alma precisa da palavra para permanecer firme. Estabeleça um plano de leitura bíblica e medite nos versículos diariamente. Reserve um tempo específico do dia para estudar a Bíblia. Pode ser ao acordar, antes de dormir ou em algum momento tranquilo do dia. Além disso, faça anotações e destaque versículos que falam ao seu coração. Outra dica importante é memorizar versículos-chave, pois isso ajudará a lembrar das promessas de Deus quando vierem os desafios. Quanto mais você mergulhar na palavra, mais fortalecido estará para enfrentar os momentos difíceis.